Nessa aula abordaremos o tema de estratégias de retenção de pacientes. De nada adianta nós captarmos pacientes, termos planejamento financeiro, nos organizarmos, se os pacientes que nós captarmos não se manterem na terapia conosco. A retenção dos pacientes é fundamental para manter a sustentabilidade do negócio, para fazer a gestão do consultório, que é o que a gente está buscando aqui. Muitos terapeutas enfrentam um grande problema, porque os pacientes chegam, fazem 1, 2 sessões ou contratam um pacote de 4 sessões e depois não continuam mais no processo, ou seja, evadem da terapia. Esse fenômeno pode ser evitado, né? Primeiro a gente identificando as causas, identificando os pormenores desse processo de evasão de pacientes e também, óbvio, implementando, buscando soluções que fazem sentido na tua rotina, na tua circunstância, de modo a promover, criar um sistema sofisticado, a gente pode dizer assim, de retenção de pacientes, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico do problema. O que está acontecendo? Por que os teus pacientes não ficam? Eu tenho aqui algumas hipóteses, tá? Primeira coisa, a recepção que você faz desse paciente é uma recepção, um acolhimento amador, ou seja, a primeira impressão que o paciente tem do teu atendimento, seja no atendimento com a secretária, seja na marcação de sessão, seja na exposição dos valores da terapia, dos pacotes de acompanhamento, é tudo desorganizado, é difícil de agendar a sessão com você, ou ainda, a recepção ela é sem um calor humano, sem uma proximidade, é algo frio, é algo que não gera uma conexão. Talvez essa recepção fria, desorganizada, é o que está gerando uma baixa retenção. Segundo, a oferta que você faz não tem sentido, não tem clareza no que você vai oferecer. O paciente vai te pagar R$1.000 um pacote, R$1.500 um pacote, R$2.000, enfim. Ou você vai vender sessão avulsa, que eu não recomendo, mas ele não sabe o que ele vai receber, né? Quais resultados vão ser esperados. Ele vai contratar um pacote, vai começar um tratamento, mas não sabe o resultado. Simplesmente ele vai fazer e você vai levando ele para lugar nenhum. Depois, a terceira coisa, o produto é mal embalado, ou seja, não tem profissionalismo na apresentação. Seja na tua apresentação pessoal, a linguagem é confusa, o ambiente não é claro, a sua postura ali não é cuidadosa com o paciente. E mais, um produto mal embalado também é aquele produto que não tem uma percepção de continuidade, uma percepção de adesão a um tratamento. A sessão avulsa é um produto mal embalado. Exatamente este o maior problema, tá? Da retenção de pacientes, que é o quarto maior problema, a sessão avulsa. Quando o terapeuta trabalha exclusivamente com sessões avulsas, ele vive uma instabilidade no faturamento. Ele vive uma instabilidade, uma insegurança, de modo que o paciente não percebe, inclusive, o trajeto do tratamento. Ele não consegue visualizar. Beleza, eu faço uma sessão por semana aqui, mas não sei. Se eu quiser parar, eu paro. Se o meu terapeuta entrar de férias, sei lá, meu terapeuta parar de atender, ele parou. Se o paciente começa a faltar semana após semana, depois querer voltar um mês, ele volta. Ou seja, não há uma adesão, não há um comprometimento em um processo claro com início, meio e fim. Isso aqui dificulta o comprometimento de ambos no processo. Imprevisibilidade financeira e reduz a adesão ao tratamento. Então, são essas 4 hipóteses aqui. Recepção fraca, oferta sem sentido, produto mal embalado e sessão avulsa. E a retenção é essencial, meus amigos, para o paciente se comprometer com um processo, com uma jornada. Tanto é que o nome é processo terapêutico. O paciente ele vai entrar em algo que já está construído, que já está estruturado. É óbvio que vai ser personalizado, o tratamento vai ser personalizado para o paciente. Porém, se isso daqui não coloca o paciente numa estrutura que
não dependa exclusivamente dele, mas é algo que você preparou para ele, algo que já existe, não vai gerar o comprometimento. O paciente, ele não vai perceber que tem um plano terapêutico para ele, que tem algo que foi pensado, estruturado, montado exclusivamente para ele. Se há um processo estruturado, naturalmente a chance de engajamento nesse processo é ainda maior. Digo, é muito maior. A retenção é essencial porque ela gera a previsibilidade financeira. Isso aqui é óbvio, né? Você vai fechar um paciente de 4 meses, você vai ter previsibilidade de 4 meses. Adesão ao tratamento. É muito mais fácil o paciente aderir ao tratamento. Ele tem mais probabilidade de continuar na terapia até alcançar os resultados. Então ele, poxa, a terapia ela vai me levar deste lugar até esse. Então reter o paciente é essencial por isso, porque vai proporcionar que o paciente visualize, almeje e sinta essa evolução ao longo do processo, ao longo da jornada. E principalmente, retenção é essencial para a construção de uma relação terapêutica. É um relacionamento entre duas pessoas, inevitavelmente. Apesar de ser uma relação profissional, são duas pessoas. Confiança e segurança do paciente pelo terapeuta, do terapeuta pelo paciente, construído ao longo do tempo. E não em uma sessão, e não em 2 sessões, mas num processo que ambos aderem e se comprometem do início ao fim a continuarem alimentando ali aquela relação. Por isso eu quero aqui entregar para vocês algumas estratégias, algumas soluções para a retenção de paciente. Tá? Primeira coisa, método terapêutico, pessoal. Falamos aqui na nossa disciplina da importância do método terapêutico, como estruturar um método terapêutico. O método terapêutico vai promover para você uma estrutura clara de atendimento. Então, quando você tem uma estrutura clara, você consegue inserir o paciente nesse processo, de modo que ele perceba, ora, estou sendo acompanhado. Não é algo vazio, não é algo que não tem início, meio e fim, não é algo com previsibilidade, eu sei onde que meu terapeuta pretende me levar, certo? Depois, para você melhorar a retenção, é importantíssimo dar feedbacks constantes para os pacientes, né? Eu trabalho isso muito, eu proporciono um ambiente onde eu possa avaliar o meu paciente, falar, poxa, você está melhorando muito, é isso aí mesmo, não, poxa, eu preciso de você mais presente na terapia, feedbacks constantes, perguntar, inclusive, para o paciente o que ele está achando da terapia. O terapeuta avaliar a participação do paciente, o paciente avaliar a participação dele mesmo e o próprio paciente avaliar você no processo. Isso aqui é fundamental. Feedbacks constantes. Depois, criar um comprometimento desde o início do processo, lá no início, no fechamento do contrato, na contratação do pacote, você se comprometer junto com o paciente a estar com ele até o final e cobrar dele também essa adesão integral, né, ao tratamento, né? É um tratamento de saúde, não é uma conversinha, não é um papinho, não é uma conversa paga, é terapia. É necessário ficar até o final. É óbvio que de modo livre, né? Mas o terapeuta precisa consentir livremente ali, aderir, consentir deliberadamente a participar daquele processo. Também, para melhorar a retenção, melhorar a primeira impressão, melhorar a qualidade da tua câmera, melhorar a qualidade do teu atendimento com secretária, melhorar a roupa que você usa, melhorar a tua comunicação, melhorar o teu som, melhorar o ambiente. Tudo isso importa, né? Pontualidade no atendimento, essas coisas todas importam. E claro, sem essa estrutura toda, a gente não vai conseguir, na venda do pacote, mostrar para o paciente que todas essas coisas participam da sessão. A gente não vai conseguir mostrar para o paciente que há feedbacks constantes, que é um processo claro com início, meio e fim, que é necessário se comprometer desde o início. Você mostrar a primeira impressão para ele não é só a primeira impressão, mas é exatamente aquilo que você entrega. Então notem, a venda, ela precisa já anunciar, o processo de venda para o teu paciente, na pré-sessão, precisa já anunciar, é um prenúncio de como que vai se desenrolar a terapia, né? Ali na pré-sessão é a gente mostrando o cenário futuro, é exatamente assim que você vai ser acompanhado dia a dia. Se gratuitamente é assim, imagina pago. Essa é a sensação que a gente tem que mostrar para os nossos pacientes. Lá na venda, se a gente na venda não é claro, não mostra perspectiva de continuidade, a perspectiva, necessidade de adesão, o paciente não vai estar ali todo inteiro no
atendimento. Vocês estão aprendendo essas coisas aqui. Coisa que eu já pratico há muito tempo na minha clínica e sempre deu muito resultado. Se a gente conseguir, desde agora, abandonar as sessões avulsas, já está ótimo. Missão cumprida dessa disciplina. Vocês passarem a vender pacotes. Explicar os benefícios para os pacientes de um pacote. É isso aqui que retém paciente, amigos. É óbvio, você não está amarrando o paciente na obrigação. Você vai ficar comigo 4 meses porque eu quero, porque eu preciso de dinheiro. Não. Você vai apresentar uma proposta de acompanhamento que faça sentido. É isso aqui. Proposta de acompanhamento que faça sentido. Que leve o paciente do ponto A ao ponto B. O ponto A é ele doente, com as queixas aparentes, com sintomas frequentes. E o ponto B é o paciente melhor, com remissão de sintomas, mais feliz, mais maduro, com mais clareza de propósito, com melhores relacionamentos, com mais saúde de modo geral. Mostrar que a terapia não é simplesmente resolver problemas pontuais. Né? O paciente está com uma ansiedade aqui ao apresentar um trabalho e aí você ajuda ele a resolver isso. Não, é um processo de tratamento de uma vida inteira, um processo de descoberta de si mesmo, de autoconhecimento, de crescimento, de amadurecimento. É isso a terapia. Isso só é possível a partir de um processo. Com sessão avulsa, meus amigos, uma sessão aqui, outra lá, e o paciente para no meio. Aí você não tem depoimentos de transformação, você não consegue aplicar o método terapêutico. O método terapêutico presume retenção. Causa retenção e presume retenção. E claro, né, a retenção de pacientes ela vai proporcionar o melhor cenário possível. É sempre um movimento de entregar mais, receber mais. Se a gente entrega mais, se a gente está mais presente no atendimento, de corpo, não só o corpo inteiro, mas com toda a nossa dedicação, o paciente também vai devolver isso. E é muito melhor quando há uma relação de contrapartidas. A gente entrega muito para o paciente, a gente demonstra um interesse pela vida do paciente, a gente demonstra e pratica um cuidado com o paciente, de modo que ele, percebendo isso, também retribui com uma adesão ao tratamento, com participação nas sessões, sem desmarcar, sem atrasar, cumprindo os exercícios que você propõe. Então, mostrar para o paciente que você está interessado na vida dele vai, como consequência disso, causar uma transformação profunda. E talvez seja exatamente isso que falta na vida do paciente para ele ser curado de suas dificuldades, para ele de fato melhorar de seus sintomas. Então, reforçar ao longo do tratamento que você está com ele, que é um tratamento com continuidade, que você vai estar ao longo do processo com ele, mantém a motivação do início ao fim. E o que faz com que os pacientes abandonem o processo é uma desmotivação. Pô, toda semana eu tenho que estar lá falando das minhas dificuldades. E o meu terapeuta sempre fala das mesmas coisas, está sempre falando chatice e tal, e eu sempre tenho que, fazer um pix para ele de R$200, eu estou quase abandonando isso daqui. Ele desmotiva. Porque o dinheiro que ele investe na terapia, ele pode investir em outra coisa. E talvez vai ser até melhor para ele. Né? Às vezes uma má terapia causa prejuízo. Né? Então a gente precisa ficar bastante atento. Então, reter paciente não é só estratégia comercial, é uma ação genuína de interesse pelos outros. A gente não está só retendo pacientes porque a gente precisa de grana, a gente está retendo pacientes porque a gente tem convicção de que aquilo que a gente entrega tem uma força, tem uma capacidade de fato transformar a vida das pessoas. Consultório bem estruturado, consultório bem gerido é benefício para o paciente. É transformações acontecendo e é depoimentos que a gente colhe para de fato expor que nós somos um bom profissional e a gente consegue sim ajudar os pacientes. Com método claro, é totalmente possível aumentar a fidelização. O paciente continuar com você, falar para os outros que você ajudou ele e, é claro, dessa forma a gente crescer mais e mais e não ficar dependendo de, implorar para que as pessoas façam terapia conosco. Vai ser um processo absolutamente natural, que é o que nós queremos, né? Um consultório lucrativo e sustentável.